Vamos lá, então vamos começar a criar algo que seja nosso aqui. Depois eu volto que eu quero mudar a fonte, mas para fazer isso e realmente perceber a diferença, vamos criar nossa página primeiro com essa fonte, depois a gente muda a fonte e vê isso tudo acontecendo. Então eu vou fechar aqui o layout, eu vou vir para o page.tsx, por enquanto ele não tem nada. Aqui a gente vai criar nossa página usando toda a estrutura aqui de um HTML básico, usando o JSX mesmo, tá? Do React, mas sem separar ele em componentes ainda. Vamos primeiro sentir aqui um pouquinho do código, ver as coisas acontecendo e ter uma coisa nossa, um código nosso para começar a explorar. Então eu vou apagar esse null aqui. A gente vai começar fazendo o seguinte, vamos começar criando uma div, então eu gosto de abrir e fechar. Pulei a linha aqui, né? Apertei o Enter só para ver que ele realmente abriu e fechou a div aqui um embaixo do outro, legal. Eu vou criar um cara chamado main, que é onde vai ficar o código da página em si, tá? A div aqui em cima é mais para dar um estilo, para ela dar um espaçamento do topo da página, das laterais, etc. Dentro do main eu vou ter um header, então eu vou colocar um H1, e nesse H1 eu vou escrever bem-vindo ao meu portfólio tem acento, né? Portfólio, tá? Vou colocar uma exclamaçãozinha aqui só para ficar bacaninha. Então, bem-vindo ao meu portfólio. Ainda dentro do main, mas fora do H1, eu vou colocar um parágrafo. Nesse parágrafo eu vou colocar aqui, ó, comece a construir o seu portfólio profissional hoje, tá? Porque vai ser um site de portfólios, então a gente pode criar um portfólio aqui dentro. Então, fora desse P, eu vou criar agora como se fosse os botões para você ir ver os portfólios que já existem ou acessar a área administrativa. Então, basicamente, eu vou colocar aqui mais uma div para poder criar uma separação. Dentro dessa div eu vou colocar um H3. Eu não usei o H2 ainda, né? Então vou colocar H2 para seguir uma hierarquia. Tem o H1, depois dele tem o H2. Aqui dentro eu vou colocar ver portfólio, tá? E aí depois do H2 eu vou colocar um parágrafo, só para explicar o que significa isso. Vou colocar explore os projetos e trabalhos realizados. Beleza? Então essa é uma parte. Então eu tenho uma div que é para ver os portfólios que já existem. E eu vou criar aqui, um Enter, eu vou criar uma outra div que vai ter um outro H2, que agora vai ser a área administrativa. E aí eu vou ter um parágrafo explicando o que significa isso. Gerencie seu portfólio. E eu vou colocar aqui entre parênteses que requer login. Tá? Fechei. Perdão. Salvei e essa é a nossa página. Aí tem uma coisa legal que eu acho que eu esqueci de mostrar na outra aula, né? Tá vendo que eu abri parênteses e fechei parênteses? Ele fica aqui vermelho para saber que esse fechar parênteses é desse vermelho. Eu tenho outro amarelo aqui em cima, ó, que ele fecha aqui embaixo. Então esse é aquele também que faz o Rainbow, é a outra extensão que a gente tem instalado, que é o Rainbow Brackets. Eu sei onde abre e onde fecha cada coisa, tá? Então as chaves aqui também, ó, tá um outro tom de amarelo, ele fecha aqui. Se eu tivesse em algum momento fechado aqui, ele ia dar erro, porque ele não pode abrir e fechar aqui, ele tem que fechar lá embaixo. Pode ver que ele ficou de outra cor, ele não sabe nem quem é esse cara aqui. Então apaguei aqui, era só uma demonstração. Então essa é a nossa página, linda, maravilha. Eu tenho H1 com um parágrafo, eu tenho um H2 com parágrafo e outro H2 com parágrafo, porque vão ser as duas caixinhas onde eu vou poder direcionar os usuários ou para ver os portfólios ou para a área administrativa, onde ele pode cadastrar portfólio. Então, vamos ver como é que isso tudo está ficando. Que lindo! Esse é o nosso site até agora.
Ah, por que tá assim? A gente só fez a parte de HTML, não colocou nenhum estilo, e é por isso que ele está todo desengonçado. Eu vou tentar fazer aqui ó, com que a gente consiga ficar vendo o browser enquanto a gente trabalha dentro do código, porque eu quero mostrar agora o poder do Tailwind. Tudo que a gente fez até agora aqui foi HTML puro, tá? Não tem nem React aqui dentro ainda, tá? Todos os componentes que a gente usou começa com a letra minúscula, significa que é tudo aqui do próprio HTML, não tem nada de React aqui ainda, tá? Mas vamos começar a estilizar e aí a gente vai começar a ver agora o poder do Tailwind conforme a gente vai estilizando. Então, primeira coisa, eu vou começar lá por cima na div, pode ver que está tudo bem grudado aqui, tanto no topo quanto na lateral esquerda o texto, tá? Então a gente vai começar melhorando isso aqui. E aí, o React ele tem um cara chamado className, ao invés de class, porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Então a gente vai usar className, e aí se eu salvar não vai mudar absolutamente nada até agora, mas agora eu vou começar a colocar algumas coisas de Tailwind. Então, a primeira delas é Flex. Eu quero que esse código siga a estrutura de CSS Flex, para poder fazer o ajuste de posicionamento. E eu quero que ele seja flex na direção colunar. Eu quero que fique em colunas e não em linhas, um do lado do outro e não um embaixo do outro, tá? E aí tem uma coisa, se eu vier aqui, como eu estou mexendo com o Tailwind, se eu apertasse Ctrl espaço, ele poderia mostrar uma lista de coisas que o Tailwind faz, ou uma lista de coisas, ou eu poderia ter um autocomplete. Por exemplo, se eu colocar, como eu estou mexendo com Flex, eu posso colocar items-center, tá? Se eu salvar, repara que já veio todo mundo aqui mais para o cantinho. Só que não está me ajudando, eu tenho que ficar digitando, eu teria que saber todos esses comandos, justify center, justify-center, que também é do Flex. Salvei. É muito complicado eu ter que lembrar todos os comandos, então para isso a gente vai vir aqui agora e vai instalar uma outra extensão chamada Tailwind. E aí, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, que é a extensão oficial da Tailwind Labs, tá? Não instalem outro, instale a do Tailwind Labs. Eu vou instalar. E ele tem CSS IntelliSense. O IntelliSense é o autocomplete. Ele percebe o que eu estou digitando e ele completa para mim. Isso ajuda bastante aí, principalmente a evitar erros e também ajudar a ficar mais rápido. Então, vou apagar aqui a instalação, a tab, né, já estava aberta. E agora eu vou apagar, por exemplo, vou deixar só o Flex Call, vou dar espaço e agora eu vou colocar, era o Item Center. Ó, quando eu digito Item, ó lá, eu posso escolher Items Start, Items End, Item Center, é o que eu quero. Depois eu tinha o Justify, olha lá, eu tenho o Justify normal, Justify Start, Justify Enter, End, Justify Center. Nesse caso eu vou colocar Justify Center. Eu vou falar que eu quero ocupar o tamanho da tela, então eu vou colocar aqui, ó, min h screen. Eu quero que seja no mínimo o tamanho todo da tela. Então com isso, agora fica mais fácil entender o Justify Center e o Item Center. Eu vou apagar eles de novo só para mostrar. Então, com todo mundo no topo, se eu colocar Items Center, eles vão centralizar na horizontal, porque eu estou usando CSS no formato de colunas. Tá? Então ele centraliza no meio da coluna. E o Justify Center, ele vai centralizar no meio da linha. Justify Center. Então ele vai colocar exatamente no meio da tela. Tá bom? E eu estou dizendo aqui que é para ele usar no mínimo o tamanho inteiro da tela, o height da tela. Tá? Como tamanho mínimo. Aliás, agora se você parar o mouse em cima também, ele vai mostrar em CSS ao que corresponde. Caso você conheça CSS, então o min h screen significa min height de 100 VH, tá? Que é o tamanho da tela. O Justify Center significa Justify Content Center. E eu também vou colocar aqui um padding. Padding, e aí quando eu coloco padding ou P, eu posso colocar, por exemplo, P-2. Ele vai colocar um padding, deixa eu salvar aqui para mostrar o que ele faz. Quando eu coloco só o P-2,
traço 2, ele está colocando um padding geral, em cima, embaixo, à esquerda e à direita, de 0.5 rem, que corresponde a 8 pixels. Mas eu quero colocar ele só em cima e embaixo. Eu não quero nas laterais esse padding. Aliás, eu salvei? Tá. Eu quero, então eu coloco PY, padding no eixo Y de 2, aí ele só vai dar padding em cima e embaixo. Ok, também vamos colocar um pouquinho de estilo aqui dentro do main. Então eu vou colocar aqui um class name. E aqui eu também vou dizer que ele vai ser flex. Também vou dizer que ele é flex no formato de colunas, né, na direção dele, na direção de colunas. E agora vai começar a ficar interessante. Eu vou colocar um items. Bom, o items vai ser center também, então praticamente ele vai agora pegar o parágrafo, né, tudo que está dentro do main, e ele vai colocar centralizado. E eu vou colocar aqui um justify center também. Justify. Opa, justify center. Tá? Aí não vai ter mudança porque ele já está no meio da página. Vou colocar o widget full para ele ocupar também o espaço todo. Se eu for mexendo aqui, ó, você pode ver sempre no meio da página. Vou colocar para ele ocupar o máximo possível que ele encontrar de página, flex one, porque quando eu for colocar outras coisas, aí vai dar para perceber legal a diferença. Aí eu volto e apago aqui também. Vou colocar agora um padding na horizontal, tá? O px no eixo x de 20, então eu quero bastante espaço, tanto na esquerda quanto na direita. Repare que já ficou bem diferente o texto, agora tem muito espaço aqui à esquerda e à direita, estou forçando isso. E eu quero text center, porque eu quero o texto sempre centralizado, bacana, aí já começa a ficar bem diferente. Agora mudando só o bem-vindo ao portfólio, tá? Então eu vou colocar um class name nele aqui. Para esse header, eu vou colocar a fonte bem maior. Então o text eu vou colocar 6xl, ou seja, 6 vezes o máximo tamanho, bem grande. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, só para mostrar os que existem. Então eu coloco text traço de tamanhos. Eu posso colocar tem o small SM, tem o MD que é o medium. Tem o XS, que é o extra small, tem o XL, que é o extra large, e aí tem o dobro, extra large, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, que é como se fosse uma fonte de 60 pixels ou 3.5 RAM, que é essa que a gente quer aqui nesse portfólio. Vou colocar só isso. Mas a palavra portfólio eu vou querer que fique de outra cor. Então para isso eu vou colocar um span aqui dentro. Um span ele é menos radical do que um div. Vou abrir aqui antes da palavra portfólio, fechar depois da palavra portfólio. E aí eu posso vir aqui e também colocar um class name dentro do span, só para mudar a cor da letra. Vou colocar aqui, por exemplo, um text. Vou colocar um azul. Então, blue, e aí aqui tem as tonalidades de azul, é legal que ele mostra aqui como está ficando. Eu vou colocar esse azul 600 aqui, e bacana ficou. Se eu diminuir aqui vai ficar mais fácil de enxergar. Então esse é o título, repara que ele vai se ajustando, como a gente está usando flex, ele se ajusta ao tamanho da página. Tá? Legal. E agora o parágrafo logo abaixo dele, se comece a construir seu portfólio profissional ainda hoje, vamos estilizar ele também. Vamos colocar aqui um class name, vou colocar uma margem top, porque ele está muito grudado no H1, então vou colocar uma margem só no topo, só para ele desgrudar da palavra portfólio. Bom, aqui na palavra portfólio, né? Porque aqui ele vai desgrudar da linha inteira do header, tá? Então margem top, vou colocar 3. Depois a gente vê se 3 é o suficiente. E vou colocar um texto um pouquinho maior, mas não tão grande. Vou colocar 2xl. Vou salvar. Tá, então repara que aí começa a tomar forma o nosso código.
Legal, então fiz aqui para o header e agora eu vou fazer. E aí, o que eu for fazer no botão da esquerda aqui, no ver portfólio, também vai ficar para o da direita, então a gente vai copiar e colar. Então, basicamente, esse div ele vai ter um class name flex, só que agora ele vai ter um cara chamado flex wrap. O wrap significa que ele pode quebrar linha se o espaço não for suficiente. Vou colocar item center. Vou colocar justify. Só que o justify dele não vai ser o center. Eu vou colocar o... E agora é o between ou around que dá um espaço entre um e outro? Eu acho que é o around. A gente vai ver quando eu colocar nos dois. Tô dentro do div. Tá, é para ele dar um espaçamento entre esses dois carinhas aqui. Tá. Quando eu fizer, eu vou conseguir ver melhor o espaçamento. Por enquanto ainda não dá pra ver. Então, justify around. Vou dizer que agora sim, ele tem que ter um tamanho máximo, ele não pode crescer o tamanho todo da tela, que eu vou querer os dois botões lado a lado. Então vou colocar aqui um max widget 4xl. Aí a gente vê se o tamanho fica o suficiente. Vou colocar uma margem tópica, agora eu quero que ele desgruda da palavra de cima. Eu vou querer um espaço maior, porque ele não tem tanto a ver com o título. Então eu quero ele mais longe. Então esse pedaço aqui agora vai desgrudar lá de cima. Então com isso eu fiz o margem top. E eu vou colocar aqui em telas pequenas, tá? Em tamanho small. Aí eu coloco o sinal de 2 pontos, significa que ele só se aplica se for small. Tá? Eu vou colocar que ele ocupa a tela inteira, W full. E aí, olha que legal. Opa, eu vou ter que tirar minha carinha aqui da frente. Mas vai ser mais útil, vai fazer mais sentido a gente ver quando tiver com os dois funcionando. Então, por enquanto, eu só vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa div daqui para cá, porque esses dois vão ser idênticos, tá? E agora vamos... Opa, o que aconteceu aqui? O que ele está reclamando? Cannot find class div. O que eu fiz de errado aqui? Peraí, vou desfazer. Tá, vou copiar só o class name. Não entendi o que aconteceu. Vou copiar só o class name. Daqui. Pra cá. Salvei. Não entendi. Mas basicamente esses dois aqui vão ser idênticos um ao outro. Deixa eu pensar. Aliás, eu acho que eu não deveria ter colocado essa div aqui. Ele vai ser um div só. Pera aí, pessoal. Eu vou colocar um div só e não dois. Então, é um div que abre lá em cima e vem até aqui embaixo, que vai ter esses dois H2. Depois eu separo eles, então eu vou colocar mais um div aqui no meio, só por enquanto, porque a gente vai colocar o link em volta deles, então só para esse cara aqui ser um par e esse aqui ser o segundo par. Tá? E aí olha que eu falo, a irritação que me dá, esse conteúdo está dentro dessa div. Eu vou vir aqui e vou tabular na mão. Depois a gente vai ativar as extensões e ele vai fazer isso sozinho. Mas tá. Então, desculpa. Eu estou fazendo um div só que vai ser o responsável pelos dois botões. E aí eu estou colocando aqui essa div para agrupar essas duas opções, que é de um botão só. E esse div para agrupar tanto o header quanto o parágrafo do segundo botão. Então assim faz mais sentido para mim. Se eu aumentar aqui, vamos ver se mudou alguma coisa. Agora já se parecem mais com botões. E agora dá para entender o Space Between que eu coloquei aqui. Eu coloquei o Justify Around. Se eu colocar Between, ele vai colocar esse cara bem à esquerda, todo o espaço no meio e esse cara bem à direita. Tá? Então por isso que a gente colocou o Around. O Around significa que ele vai colocar um espaço antes, um depois, um antes e um depois, assim ele fica espalhado de forma distribuída. Mas, se a tela for pequena demais, ele coloca numa linha só. Tá? Então fica o botão ocupando uma linha, esse outro botão ocupando a outra linha. Ok.
Falta agora estilizar o header e o parágrafo de cada botão. Então vamos vir aqui e eu vou no portfólio, no H2, eu vou só montar o tamanho do class name. Eu vou colocar um text. O último que eu usei foi 2xl, mas como esse aqui é um header, vamos repetir, vamos colocar 2xl, mas aí para deixar ele um pouquinho mais forte, eu vou colocar font, eu vou colocar semi-bold, ou seja, quase negrito. Esse aqui vai ser o mesmo desse. Eu não copiei o class name. Então os H2 vão ter o mesmo estilo, tá? Assim como o parágrafo, vou colocar aqui um class name. No parágrafo, vou colocar mais simples, só para desgrudar da parte de cima. Então, margem top de 4 e eu vou colocar o texto somente como XL, porque por enquanto ele é um botão aí legal. Aí eu vou copiar esse class name aqui para dentro desse outro parágrafo, salvei. Então, por enquanto, esse é o nosso sistema. Tá? Então a ideia é que esse cara aqui seja um botão, esse outro aqui seja um outro botão. Tá? Que mais que eu posso colocar aqui? Só para dar mais uma sensação de botão, embora a gente não vá usar esse div aqui mais para frente, tá? Ele vai virar um link para onde o botão vai direcionar. Só para ficar visualmente melhor, eu vou colocar aqui um class name nele. Vou colocar um padding de 6 para que todo mundo fique para dentro do botão, porque eu vou colocar uma margem, então eu quero afastar todo mundo da margem. Então o padding de 6 ele vai ser tanto horizontal quanto vertical. O que mais eu posso colocar aqui nesse botão? Vou colocar uma margem top de 6 para ficar mais espaçado. Vou colocar um text sempre alinhado à esquerda, porque é o título, tá? Então o nome, né, do header aqui vai ficar sempre alinhado à esquerda. E eu vou colocar border agora sim, só pra gente poder ver como fica. Então, border. Olha que é mais simples se a gente colocar border aqui, tá? Border. Já apareceu. Mas eu quero que a borda seja arredondada. Então, rounded. Vou colocar XL, fica muito... bacana, parece realmente um botãozinho já se formando. E eu vou colocar que sempre que passar o mouse em cima, então no hover do mouse, eu quero que ele fique com um text blue. Eu acho que eu vou colocar aquele mesmo azul que estava lá no portfólio, que se não me engano é o 600. Então, texto azul 600. Repara que sempre que eu passar em cima, ó, o texto fica azul. E vou colocar focus, ou seja, quando eu clicar, eu vou querer que o texto mostre que ele foi clicado. Então vou colocar aqui o texto blue 600 também. Tá? Então, se eu só mirar ou se eu clicar também, ele vai aparecer o texto dessa cor. Bom, isso aqui vai ser exatamente o mesmo para o botão de baixo. Então eu vou copiar ele daqui para esse div aqui. Lembrando que esse div uma hora ou outra vai sair daqui, que vai virar botão mesmo. Mas assim pelo menos dá uma impressão melhor para mim. Lembrando que aqui, ó, em tela pequena ele ocupa a linha inteira. Em telas maiores vai ficar lado a lado os botões. Ok? E só para terminar então essa aula, eu vou mostrar agora se a gente mudar a fonte. Então eu vou vir aqui no layout. A fonte que eu quero usar vai ser uma fonte chamada Inter. Então eu não vou usar o Roboto que muita gente usa. Eu vou apagar essas duas. Vou importar a fonte Inter. E aí vou apagar essa cara aqui de baixo, porque eu só vou ter uma fonte. Posso chamar esse cara aqui somente de Inter. Então, Inter. Opa, era para ter apagado. Const Inter. Ele vai ser igual à fonte que eu importei. Inter. Não preciso de variável, mas eu vou colocar o subset. Então eu vou apagar a variável aqui por enquanto. Mas eu vou deixar aqui um subset. Então salvei. E aí ele está reclamando porque eu declarei
mas não estou usando. Então aqui embaixo no class name, eu vou refazer esse class name aqui inteiro para a gente ter mais controle sobre ele. Então vai ser o body class name igual, e aí eu vou colocar aqui direto como JavaScript, tá? Abri e fechei chaves, e aí eu vou colocar então inter.classname. Então o class name do body vai ser o class name da fonte inter. Repara que, repara aqui que quando eu salvei o estilo de fonte realmente mudou, tá? Eu acho que é mais limpa para o nosso projeto. Em vez de usar aquela Geist que ele estava usando, vamos usar a fonte inter. E beleza, eu vou parar por aqui, vou deixar vocês refletirem um pouco e a gente volta na próxima aula para continuar editando esse projeto. Vejo vocês daqui a pouquinho.